Olá, sejam bem-vindos ao Iluministas, o videocast que debate o setor energético com clareza. Esse é um espaço que coloca luz aos temas complexos, sempre com os maiores especialistas do país. O Iluministas é uma iniciativa do Instituto Pensar Energia. Eu sou Juliana Melcop e, nesta segunda temporada, vamos discutir um tema fundamental para o desenvolvimento do Brasil: reformar antes do colapso. Uma jornada para decifrar, traduzir e provocar a reforma estrutural do setor elétrico. Para isso, trouxemos 3 especialistas para o debate. Gostaria de dar as boas-vindas a Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, Luiz Carlos Siocchi, ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, o ONS, e Xisto Vieira, diretor-presidente da Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas, a Abraget. Para enriquecer a discussão, está conosco também Lucas Ribeiro, economista especializado em regulação energética. Obrigada por terem aceitado o nosso convite e gostaria de abrir esse debate com a primeira questão. Bom, data center é um tema que está agora na moda, né, no setor elétrico. Está todo mundo falando sobre data center. E o data center está sendo muito visto como um problema, uma solução para 2 problemas, né? O problema de uma abundância energética que a gente tem. Então, o data center é visto, às vezes, como uma solução para o curtailment, né, das renováveis. E também para solucionar a nossa falta de demanda, que é tão falada, né? A gente tem uma abundância de energia, tem vários projetos de geração que gostariam de entrar no setor, né, de se interligar ao sistema, e a gente teria uma falta de demanda. Daria para a gente colocar o data center e resolver esses 2 problemas tão importantes no setor? Eu não acho tão simples assim. Você, quando fala em data center, você está falando também em energia 24 horas por 7. Né? Então, você tem que ter energia firme para que você possa efetivamente atender a essa demanda. Mas aqui, no caso brasileiro, né, nós temos abundância de energia, mas temos um consumo per capita muito baixo de eletricidade. Nos países do G20, por exemplo, nós somos o 19º. Abaixo da gente apenas a Índia. Então, nós temos que ainda aumentar muito o nosso consumo per capita para que a gente possa performar, para que o setor de negócios possa ter confiabilidade, segurança, para que os investimentos possam ocorrer. E os data centers, para mim, está dentro desse contexto. Tá? É viável? Claro que é viável. Temos abundância de energia, mas nós temos que nos organizar, né, para que a gente possa efetivamente não só atrair novos investimentos, mas também atender a demanda cada vez maior por eletricidade e aumentar o consumo per capita do brasileiro. Siocchi. A gente tem sempre uma percepção, e ouve-se muito a respeito do grande potencial que o Brasil tem, e é verdade, sobre a utilização das energias renováveis para data centers, depois provavelmente vamos falar de hidrogênio e assim por diante. Data center, ou sejam grandes plantas de hidrogênio, não funcionam, né, sem uma garantia de energia firme. Então, de uma forma ou de outra, né, essa energia das renováveis, que por característica própria são intermitentes, elas têm que ser firmadas. Né? Então, não adianta a gente querer sonhar, né, com um mundo, com negócios que sejam puramente movidos a energias intermitentes, porque isso você não consegue fazer. Hoje no Brasil a gente vive aí alguns paradoxos, né? Nós estamos acostumados com isso. Então você tem um paradoxo aparente, que você tem excesso de energia. Por outro lado, você tem que chamar as termoelétricas do xisto aí, né, para aguentar a rampa na hora que a solar sai. Então, está sobrando energia, a gente corta energia, depois tem que acionar a térmica. Daí você entra em bandeira vermelha, categoria 2. Aí os jornalistas econômicos, né, chegam falando, vem cá, o que está acontecendo? Então, são esses paradoxos que a gente vive. E, na verdade, né, o ministro Bento colocou isso muito bem, a gente precisa se organizar.
né? E eu que tive a oportunidade de trabalhar com ele, né, como diretor-geral do UNIES e ele ministro, uma coisa que ele sempre nos chamava a atenção, a questão da governança, né? Como, né, a gente se organiza, quem faz o quê, como, quais são os processos, quais são os procedimentos, isso é fundamental. Nós temos uma vantagem competitiva ou comparativa maravilhosa no aspecto energético como país, né? Agora a gente precisa melhorar a nossa governança, né? Não podemos estar discutindo pontinhos aqui e acolá, muitas vezes não com os interlocutores adequados, para que a gente possa ter uma solução realmente estruturante. Xisto, no gancho, né, dessa resposta de Sioc, então, a gente precisaria também de um despacho termoelétrico para garantir que os data centers tivessem o atendimento à demanda garantido? Olha, a vantagem da gente falar depois de 2 super craques é que a gente tem pouco a acrescentar, mas eu gostaria só de complementar o que foi dito com o seguinte: nós sempre tivemos, isso aí tem a ver, inclusive, com a confusão que o Sioc fala que os jornalistas fazem, e fazem mesmo. Nós sempre tivemos acostumados, desde as priscas eras do setor elétrico, a falar em confiabilidade energética, porque o nosso sistema era predominantemente hidrelétrico, etc., e quando faltava água, faltava energia. Bom, o problema, depois que você introduziu largamente as renováveis, né, as solares e eólicas, que são ótimas do seu ponto de vista ambiental, mas o problema, quando tem anos normais, que não são secos, o problema é o dia inteiro, e é de confiabilidade elétrica, é diferente um pouco. Ele é um problema de estabilidade, é um problema... Então, por exemplo, as cargas de um data center, elas não podem ser submetidas a blackouts, vamos dizer, mesmo que seja desligou por 10 horas, aí volta. Não pode isso. Aqui derruba completamente toda a estrutura de dados, e o data center tem que ter o que a gente chama de confiabilidade elétrica, que não é mais aquela de falta de energia, de falta realmente de controle para se manter estável, tá? E aí é que entram as termoelétricas, e aí depois a gente pode explicar em maiores detalhes, porque, novamente, o pessoal acha que eu, para ter confiabilidade, eu tenho que ter as térmicas despachadas o tempo inteiro. Não preciso disso. A gente pode fazer isso com monitoramento de primeira linha que o ONS vem desenvolvendo, né, junto com os estudos de planejamento de operação de curtíssimo prazo, que vai dizer quando eu preciso despachar rapidamente as usinas flexíveis. O importante é o seguinte, é que para cargas como essa, que são cargas especiais, eu preciso de confiabilidade elétrica muito, o tempo todo. Eu preciso não deixar que essas cargas saiam de sincronismo do sistema, ou seja, que elas se desliguem e daqui a pouco voltam, porque são restabelecidas, mas aí já perdeu tudo, tá certo? Então, o fato dominante agora é a confiabilidade elétrica, tá? Com relação ao suprimento dessas cargas especiais. Aí, aproveitando essas respostas, Lucas, então haveria uma possibilidade do data center resolver, junto com o hidrogênio, né, que Sioc trouxe tão bem, né, a produção de hidrogênio do data center, ela poderia agregar demanda para o sistema e, com isso, a gente encorajar o nosso portfólio de geração, né, seja renovável, seja termoelétrico, né, em conjunto? Acho que o Brasil teve uma mudança expressiva nos últimos anos, que a gente era muito dependente daqueles leilões de energia nova, em que as distribuidoras contratavam, o país crescia, e isso mudou, né? Tanto mudou que o leilão de capacidade acabou virando queridinho, porque de fato agrega demanda e as fontes acabam tentando se enquadrar naquele atributo e não o contrário, né? Não a valorização do atributo individual de cada fonte. E a questão do data center, ela traz uma inovação interessante que você não pode depender somente de renovável, de fato, porque se não ventar ou não tiver sol, você vai precisar de uma energia firme. As térmicas acabam trazendo esse atributo importante de confiabilidade para esse tipo de suprimento. E na minha visão, as térmicas vão continuar tendo esse papel. É óbvio que a gente evolui a tecnologia, o armazenamento está aí, mas em escala continental num país como o Brasil, ainda não tem a economicidade necessária para sozinho, junto com as renováveis, se mostrar economicamente viável. Então, eu imagino que o Brasil, sendo do tamanho que é e com a potencialidade energética que tem, com a abundância de fontes que tem,
Você não tem que discutir uma fonte em detrimento de outra. E sim, as fontes elas têm que ficar conjugadas porque elas têm atributos complementares, né? O Brasil é muito rico, tem países que não têm a riqueza de abundância de recursos energéticos. Alternativas. É o caso do Japão, por exemplo. Então, acaba destinando a soberania energética na mão de terceiros. Olha o que a Europa está passando em relação à dependência do gás russo. O Brasil ele tem abundância de tudo. E às vezes isso é um problema ou é uma oportunidade, né? Nós temos é que nos organizar. Demanda nós temos, mas temos que ter confiabilidade no atendimento a essa demanda. Isso é que é fundamental. Isso aí. O Lucas chamou a atenção aí da matriz, né? Esta semana mesmo, num outro evento, eu relembrei alguma coisa que eu falei várias vezes, passada a crise hídrica 22, 23, que a grande vantagem comparativa ou competitiva do Brasil era exatamente essa matriz diversificada. Das grandes fontes usadas no mundo todo, talvez a única que a gente não tenha, ou pelo menos eu acho que não tem, é a geotérmica, né? Porque das outras todas nós temos, né? Hidráulica com, sem reservatório, grande, pequena, térmica de todo tipo, nuclear, a óleo, a gás, a eólica solar, eólica onshore, offshore. Então, essa é uma vantagem competitiva que a gente tem, e a gente tem que saber explorar. E a gente tem que se organizar, de novo, é a questão da governança, para que você possa atender e sair desse paradoxo, né? Que hoje você vê as geradoras querem parecer de acesso e não conseguem, porque não tem espaço. As grandes cargas querem chegar e também não têm acesso. Fala, bom, então o que a gente precisa fazer, né? Então, exatamente. E essas grandes cargas de data center, como a gente mencionou, a carga ela é muito estável e necessária o tempo inteiro, né? Então, se você acreditar somente em renováveis intermitentes, o problema de falta de potência e rendimento à ponta vai se agravar ainda mais, o que leva justamente a mais necessidade de contratação no LRCAP de fontes que tenham esse atributo. É interessante. Só uma questão importante da gente registrar aqui é que esta ferramenta excepcional hoje que a gente demonstra, que é o LRCAP, foi introduzida aqui pelo nosso amigo Bento, tá certo? Com o Bento, junto com seu excepcional secretário Rodrigo Lippe, estudaram o assunto, verificaram como é que isso é feito no exterior, na Inglaterra, no PDM, etc., e implantaram isso aqui no Brasil. A importância desse LRCAP, nós devemos aqui ao nosso ministro. Isso ocorreu em 2021, mas, como eu costumo dizer, tudo foi feito com método e processo. Não foi, eu acordei um dia e achei que deveríamos ter um leilão de reserva de capacidade. Começamos esse trabalho em abril de 2019 e que, de certa forma, já vinha sendo maturado. Se eu não me engano, o Xixo deve saber muito mais do que todos nós aqui. Eu acho que a partir de 2016, 2017, isso já vinha sendo maturado. Mas em 2019, em abril de 2019, nós estabelecemos um grupo de trabalho, né, que começou em abril com 180 dias, e em outubro entregou o trabalho e um plano de ação. Aí nós chegamos ao leilão de reserva de capacidade. Então, por isso que eu mencionei anteriormente que organização é tudo. Como o meu amigo aqui, que foi o meu braço direito na maior crise hídrica que nós já passamos no país, né? E com o concurso de pessoas como o Xisto, que nos ajudaram muito, né? Para a gente superar esse desafio, nós temos que efetivamente melhorar o nosso planejamento. E os nossos programas não são programas de governo, tem que ser programas de Estado. Porque quando você fala em curto prazo nesse setor, são 10 anos. Então, isso aí passa pelos governos, e o país que precisa tanto melhorar o seu consumo per capita, como eu estou batendo muito nessa tecla aqui, porque isso é fundamental. Você não vai ter data center se boa parte da população não tem acesso àquelas coisas básicas que a energia oferece. Então, eu acho que nós temos um potencial enorme, já foi dito aqui também. Agora, eu acho que também amadurecemos, eu não quero passar uma mensagem aqui pessimista, muito pelo contrário, eu sou otimista,
Eu acho que nós temos já um amadurecimento para virar essa página e aí sim termos um ambiente de negócios com segurança jurídica, segurança regulatória e, tão importante quanto, previsibilidade para que a gente possa efetivamente ter esses empreendimentos que tanto necessitamos no país em desenvolvimento como o nosso. Aproveitando, né, esse tema, né, de previsibilidade e de planejamento setorial, né, especialmente, a gente está passando, né, por uma dificuldade na transmissão. A gente não tem espaço, né, na rede para todo mundo. Então, a gente sabe também que a transmissão ela é muito resultado da demanda, né, do que a gente precisa de atender a carga. Então, Sioc, já aproveitando a sua presença aqui, recentemente a gente teve uma alteração de regras, né, em relação ao acesso do consumidor à rede básica. Como é que você vê isso? Foi uma decisão acertada? A gente, inicialmente, né, vai exigir garantias financeiras que não eram exigidas do consumidor, somente do gerador, agora para quem vai ter acesso à rede básica. Então, como é que você vê isso, Sioc? Esses estudos, eles são feitos num determinado momento. Você tira uma fotografia e você faz essas análises. Tanto aquele que está pedindo o parecer de acesso, o agente, a empresa que está pedindo o parecer de acesso, quanto, né, do outro lado, o ONS. Essa situação, ela está estática naquela fotografia, mas a vida continua acontecendo, então você tem que depois pegar essa fotografia, bater contra a realidade que está lá. Então isso pode causar algumas diferenças e esse é um processo normal. É que às vezes, e principalmente agora, nesse momento, um processo desse ganha muita repercussão, né? Até pelo que a gente falou anteriormente, desse paradoxo, né? Poxa, o que está acontecendo? Eu quero colocar carga, não dá, eu quero colocar geração, não dá, e isso acaba tendo uma grande repercussão. Mas a questão da transmissão, e ela é fundamental, tem uma frase que ficou cunhada aí no mundo todo, que sem transmissão não há transição. Os grandes países do mundo, né, como Brasil, China, Estados Unidos, né, as fontes renováveis, elas têm a péssima mania de querer aparecer em lugares em que não tem a demanda, né? Então, na China é exatamente a mesma coisa que aqui no Brasil, quer dizer, você tem muito sol e muito vento, aonde não é exatamente o lugar onde está a demanda. Então, você precisa ter uma grande infraestrutura de transmissão. Uma coisa que você falou, Gil, que é o seguinte, que a transmissão sempre vai atrás da carga, né? Esse é o paradigma que vem desde das priscas eras, como disse Xisto, do setor elétrico. Agora, será que é esse o paradigma que deve imperar, né? Uma vez eu estava lendo, e era uma sugestão de que, por exemplo, outras infraestruturas, como a rodoviária, né? Você não cria uma rodovia porque tem um monte de posto de gasolina esperando para aparecer, não. A rodovia ela aparece e depois os negócios vão aparecendo. Aparece o posto de gasolina, aparece o hotel, aparece o restaurante, aparece até a cidade, né? Mas para isso você tem que ter um plano diretor. Exatamente. Senão não vai funcionar. Que volta na história da governança que você havia mencionado. Isso. Então a gente volta sempre nesse ponto, que é nessa organização, nessa governança. E eu tinha até pensado aqui, quando o grande título dos iluministas agora é reforma antes do colapso, né? Então, o colapso, a gente já falou numa possibilidade de colapso energético, a gente está sobrando energia em algumas horas. Colapso elétrico, o Xisto já deu a aula. Quais são os outros colapsos que pode ter, né? Um regulatório ou contratual, né? A gente pode ter, ou um colapso institucional. As instituições não conseguem achar o seu ponto de equilíbrio, né? Não conseguem mais fazer aquilo que cada uma tem que fazer. Ou seja, se você não tiver essa governança, se você não tiver esse plano, essa organização, nós não conseguimos atender nenhum, ou evitar nenhum desses tipos de colapso. É fundamental. Pode parecer um clichê, né? Mas não adianta a gente tentar resolver o problema, né, com engenharia elétrica
apenas. Ela é importante, ela faz parte da equação, é um setor técnico. Mas se você não tiver essa base, né, que é uma base de instituições fortes, instituições comandadas, né, e administradas, né, com o real intuito de organizar um setor para que o país possa se beneficiar, a gente fica sempre tentando resolver esses pequenos pontos. Então, a tua pergunta, Gil, é isso aí. Eu acho que tem muita coisa a fazer, principalmente na mudança desses paradigmas para reforçar, sendo reforçados, melhor dizendo, pela uma governança robusta. É muito interessante, né? A gente fala muito também dessa eletrificação, né? Enfim, das nossas indústrias, né? Como uma saída, né? Uma solução para o setor, mas, na verdade, a gente precisa olhar, inclusive, para aspectos de governança institucional e pensar em planos de Estado, né? E não apenas em planos de governo, que talvez ainda esteja faltando. E aí eu vou trazer, né, para discussão a medida provisória, né, que recentemente foi publicada, a 1.300, que se propõe a reformar o setor, né? É uma mudança talvez não muito ampla, né, não muito profunda do setor, mas que pega em alguns aspectos importantes, especialmente das renováveis. Então, como é que vocês veem esse recorte que a MP fez, né? Se isso talvez poderia ter sido feito de uma forma mais aprofundada, mais ampla, para prestigiar novas tecnologias e também uma gama maior de fontes. Xisto, você quer comentar? Olha, nós estivemos analisando essa medida provisória e, naturalmente, a gente tá imaginando, tem agora consulta pública, né, sobre isso aí. Nós estamos fazendo diversas contribuições. O grande ponto que a gente se preocupa e que a gente não sabe nem como é que vai entrar direito nesse problema é o seguinte: eu acho que existe um problema estrutural maior que ainda não está sendo tocado e coberto de uma forma adequada. Qual é esse ponto? Repara bem, como é que é feita hoje a expansão da oferta de energia? A oferta de energia você vai fazer aqui ou no mercado regulado ou no mercado livre. No mercado regulado, ou você faz os leilões de energia ou o LRCAP, que é um leilão obrigatório, porque ele não depende da demanda e sim do critério de confiabilidade que o governo adota. Então, esse está garantido, o LRCAP. Tá? É o leilão garantido, porque é o leilão da segurança. O leilão de energia, ele não está saindo. E ele não está saindo por quê? Porque a carga toda migrou para o mercado livre, tá certo? As distribuidoras não têm carga suficiente para demandar um leilão de energia, então a expansão no ACR de energia fica prejudicada, não tem tido leilão de energia quando tem a demanda pequenininha. E a expansão no mercado livre, a gente sabe que ela é completamente aleatória, ela vai, pelo contrário, ela vai até muito atualmente em cima de geração distribuída, etc., que não são, talvez, na dose certa, na dose errada, aliás, não são as melhores soluções. Então, eu acho o seguinte: essa reforma, ela tinha que abordar esse problema é indispensável. Você tem que ter leilões para o mercado regulado, para a gente suprir o seu João e a dona Maria, esses consumidores, eles migrarem para o mercado livre, por mais que a gente faça leis, etc., é difícil. É difícil você chegar e convencer o cara a ir para o mercado livre, pegar um varejista para representar, etc., etc. É muito difícil. Então, o que acontece é o seguinte: essa medida provisória não está estruturando adequadamente, na nossa forma de ver, a expansão da oferta de energia. Do lado térmico, nós estamos tranquilos, porque o nosso negócio aqui é garantir a confiabilidade. Então, nós não estamos nem falando por parte da nossa geração, não, por parte mais do global. E a outra coisa que a gente nota nessa medida provisória é o seguinte: continua esse problema que foi mencionado, por exemplo, esse problema da transmissão
e da margem, etc., ele não está equacionado. Porque você não... Você tem que fazer, como o Bento e o Sioc falaram, você tem que fazer isso de uma forma estruturada e organizada. Você não pode chegar e autorizar uma porção de energia eólica, solar, demanda, assim, sem saber como é que é. Porque a transmissão demora um tempão para ser construída, ainda mais transmissão a longa distância. Então, essas coisas todas não estão equacionadas nessa medida provisória. Isso é que preocupa a gente. A gente está vendo como é que a gente pode ajudar o sistema elétrico brasileiro com contribuições nesse sentido, entende? Mas o grande ponto para nós é o ponto estrutural da oferta de energia. É perfeito, né, essa análise do Xisto, mas agora eu vou para o meu lado otimista. Sim, por favor. Eu não vou entrar no mérito da medida provisória em si, né? Eu acho que é uma iniciativa inclusive necessária. Não sei se seria uma medida provisória, um projeto de lei, mas o meu lado otimista, ele vê o seguinte, ele vê o Congresso preparado para discutir esse tema. Porque nós tivemos iniciativas, o PL 232, 414, começou com a consulta pública 33 e por aí vai. Então, isso já foi bastante debatido, tanto na Câmara quanto no Senado. Temos parlamentares que têm conhecimento, sabem aquilo que precisa ser atualizado, aperfeiçoado. Então, eu vejo com otimismo. Não importa o conteúdo em si da medida provisória, mas eu acho que o Congresso Nacional ele já tem consciência de que é necessário e também tem consciência para legislar que venha atender à necessidade do consumidor brasileiro, seja ele de que nível for, de alta, média ou baixa tensão. Vou aproveitar, Bento. A gente teve, em um outro podcast dessa temporada, a gente teve a presença do deputado Aleluia e ele trouxe uma metáfora muito interessante, né? Que é você submeter uma medida provisória, um projeto de lei ao Congresso, é você saber que vai estar com a barriga aberta, né? Vai estar ali com o abdômen aberto para essa mudança a critério do Congresso, né? O Congresso tem uma liberdade grande de modificar. Como é que você vê essa possibilidade do Congresso mudar tanto uma medida, né? Uma proposta inicial do governo? Ela é benéfica em certa medida, em certos pontos, essa característica de o Congresso poder mudar? Primeiro que isso é atribuição do Congresso, né? A gente tem que entender isso. E a minha experiência com o Congresso, não só no período que eu estive à frente do Ministério de Minas e Energia, mas também na relação que eu sempre tive com o Congresso, os resultados sempre foram positivos. Não são perfeitos, mas sempre avançamos, sempre foram positivos. E eu vejo agora que há, sim, parlamentares lá que se dedicaram, trabalham, estão vinculados ao setor de energia, sabe que essa conta não fecha. Aí eu estou me referindo ao custo, né, que o consumidor paga pela energia, porque não adianta você ter abundância se o preço não é atraente. Por isso que o nosso consumo per capita é baixo também, né? Nós temos energia, mas não temos gente querendo. Você fica só no social, né? Você vai dos 50 quilowatts, vai para 80, etc. E daqui a pouco você vai para o 100, mas não sai disso. E nós precisamos de muito mais. O consumo de eletricidade ele tem crescido, porque a atividade socioeconômica está se eletrificando. As previsões para os próximos 10 anos da Agência Internacional de Energia, se não me falha a memória, é que o consumo de eletricidade vai ser 2 vezes mais do que o consumo de energia. Então, a eletrificação é uma coisa que faz parte já da nossa vida. Agora, tem que fechar essa conta que um país com a abundância de energia que tem, não se justifica o custo que o consumidor paga por aquilo que ele consome. Ministro Bento, a gente estava comentando há pouco sobre a questão dos data centers e da necessidade de uma energia com confiabilidade, estável, pela própria característica do consumo desse tipo de infraestrutura. E a gente também estava comentando da disponibilidade de recursos, que o Brasil acaba sendo um país abençoado porque dispõe de basicamente quase todos os recursos energéticos possíveis. E Angra 3 acaba sendo uma dificuldade grande de viabilização no Brasil. E a nuclear tem justamente esse atributo, né, de estabilidade na geração. Poderia ser, talvez, interessante, considerando a proximidade de Angra com o centro de consumo do Brasil, centro que é a região sudeste, exato.
E eu queria entender um pouco da sua visão sobre isso. Se a Angra 3 poderia ser beneficiária de alguma forma com a atração para data center, considerando a característica da fonte e a necessidade desse consumo simultaneamente. Bom, eu acho que a energia nuclear é um tema que eu era chamado de ministro nuclear, né? Por isso que a pergunta foi direcionada. Pelas minhas origens. Mas eu não sei se o Xisto lembra do meu discurso de posse, que eu disse que nós iríamos tratar a energia nuclear sem preconceitos. Né? Não é porque eu acho que tenha que ser ou não. A energia nuclear, ela foi importante para o país e continuará sendo importante para o país por muitas e muitas décadas. Não sei te precisar quanto. Mas como é que surgiu a energia nuclear num país como o Brasil? Surgiu lá atrás, há 50 anos atrás, quando nós tivemos uma crise energética. Foi o choque do petróleo, em 1970 e pouco. Que aí um país como o nosso, continental, diz assim, escuta, nós temos que ter segurança energética. E como você falou aí da soberania energética, como é que você vai fazer isso? De acordo com o seu potencial. Então, hidrelétricas, as termoelétricas que nós temos, os recursos que nós temos. E o Brasil, que tem reservas grandes de urânio, que é a fonte do combustível nuclear, iniciou um programa nuclear na década de 80, que na ocasião previam 6 usinas. Aí nós estamos aqui na segunda 2,7, né, que falta 30% para terminar a Angra 3. Eu entendo que Angra 3, eu não gosto nem de ficar falando vai ou não vai. Para mim, Angra 3 é ponto pacífico. Eu acho que o país tem que terminar, até por questões econômicas. Se você for botar no papel, você vai gastar, no meu entendimento, mais para não concluir do que para concluir. Além disso, afeta toda a indústria ligada ao setor nuclear. Não faz sentido você ter hoje a 7ª reserva do mundo, com potencial para ser a 2ª reserva do mundo em urânio, ver quanto é que está o preço do urânio. E você ter umas indústrias nucleares do Brasil que ela serve para quê? Ela teria que estar no negócio. E quem vai alavancar o negócio dela é o Programa Nuclear Brasileiro. Então, a nossa geração, que hoje é 2%, né, dentro da nossa matriz, a nuclear representa 2%, ela pode continuar 2%, 3%, daqui a 30 anos, que vai continuar atendendo o país e vai continuar desenvolvendo a área nuclear, que não se limita só à energia, também tem aplicações, e muitas aplicações na saúde e também na agricultura. Então, isso é importante. Então, Angra 3 faz parte desse processo todo. Agora, meu lado otimista, de novo, né? Eu vejo também com otimista esse momento no que diz respeito à energia nuclear. Né? Foi aprovado recentemente, e até na próxima semana vai ter um evento em Brasília, lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, um projeto do micro-reator nuclear, que vai se tornar realidade aqui no nosso país, o primeiro protótipo, daqui a 3 anos. 10 megawatts, um container, espaço de um container. E isso aí abre muitas perspectivas. É bem interessante, Bento, porque, já aproveitando o gancho dessa pergunta, né, recentemente o ministro, né, de Minas e Energia falou que queria atrair a EDF, né, para um gerenciamento mais próximo de Angra 3. E aí vai gerar toda uma discussão constitucional até, né, sobre a exploração da energia nuclear. Então, Sioki, como é que você vê isso, né? Esses mini geradores nucleares, né, mini reatores nucleares, atuando de uma forma mais espalhada pelo sistema? Isso seria viável? E se isso seria também desejável, né, que a gente tivesse usinas nucleares pequenas para atendimento à carga? Você me permite, antes do senhor falar, desculpa te interromper, não quero prejudicar o teu raciocínio, mas isso aí, se vai ser EDF, não vai ser EDF, o mais importante é qual o modelo de negócio.
E se o nosso ambiente jurídico e regulatório permite isso? Sim. Então, isso é fundamental, que se o microreator é bom ou é ruim, se o pequeno reator nuclear é bom ou ruim, isso a gente discute. Mas tudo isso vai depender desse ambiente. A gente tem um desafio muito grande, que é o desafio constitucional, né? Hoje a gente tem uma limitação constitucional. Há controvérsias. Né? Há controvérsias. A exploração nuclear. Não, há controvérsias. Tá? Agora, o presidente eleito nuclear, ele teve até, eu acho que, numa audiência pública essa semana, e ele já tinha apresentado isso anteriormente. Ele não vê a questão nuclear como um monopólio de acordo com a Constituição. Então, o que você precisa é regulamentar isso, evidentemente, por intermédio de leis. Agora, que é possível, eu entendo que sim. E mesmo que exista essa limitação constitucional, faz a possível reforma, uma PEC, né? Para que isso venha. Então, antes de entrar aí na questão nuclear, eu queria só voltar na questão da reforma, né? Porque eu acho que conversa com esse tema também. Para mim são duas coisas distintas, né? MP 1300 e uma reforma estrutural do setor elétrico. Podemos discutir os méritos, né, da MP 1300, né, a tarifa, né, zero para social, a questão do mercado livre, né, colocar um prazo mais agressivo para o mercado livre, são coisas que pode se discutir se era uma medida provisória mesmo, um projeto de lei, enfim, outras discussões. Mas ela não caracteriza uma reforma do setor naquilo que a gente vem discutindo aqui, quer dizer, estrutural, né, nos seus aspectos institucionais de governança por aí pela frente. A questão nuclear, falar de nuclear do lado do Bento fica complicado, né? Mas eu volto naquele ponto da nossa diversidade, certo? Que bacana a gente poder ter também dentro, né, da caixinha nuclear esses vários tamanhos, né, que você pode aplicar de forma diferente, né? Então você tem uma usina de 1 giga, né? Você tem uma usina de 10 mega, né? E isso dá uma flexibilidade, né? Uma vantagem para um país continental como o nosso, rico em urânio, como já foi dito aqui. Poxa, isso é uma coisa que a gente tem que ter. Agora, e mais, né? O Bento não lembrou, mas eu vou ressaltar a questão do domínio da tecnologia. O conhecimento que a gente tem dessa tecnologia. E isso tem um valor enorme e que, se você não aplicar, você perde. Tem toda uma geração de engenheiros nucleares, né, que foram formados, né, que desenvolveram, e que, poxa, esses engenheiros eles vão se aposentar. Então, você precisa garantir, né, que esse capital que foi investido, e isso não é barato, isso é muito caro, porque é capital humano, né? Você tem que garantir que isso ainda dê frutos para o Brasil ao longo das próximas décadas. Então, já falei isso várias vezes, em várias ocasiões. Não sou especialista no assunto, longe disso, mas eu acho que a discussão de Angra 3 faz ou não faz, ela é totalmente despropositada, sabe? Ela tem que sair. Não, para mim não existe a hipótese de não se fazer, não terminar, né? Não terminar. A questão é o Angra modelo. 3. Exato. Qual modelo? E isso e não pode ser no modelo atual. Você tem que... Eu concordo também que no modelo atual, não sei se o Xisto está louco para falar. Mas... Eu vou provocar Xisto. Xisto, então você acha que, por exemplo, a reforma agora, né, essa reforma semi-estrutural, uma reforma menor do setor dada pela MP, ela poderia já ter abordado essa situação, considerando que a gente não tenha uma polêmica constitucional, que eu acho que existe. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que tanto o Bento como o Sioc falaram. Escuta aqui, olha só, energia nuclear é energia do futuro, energia nuclear, olha só, eu me lembro como se fosse hoje, quando teve aquele
aquele maldito apagão aqui em 2023, o CIOC dizendo que isso vai ser uma escola para nós, como foi, né? E eu acrescento o seguinte, esse apagão na Península Ibérica, isso vai ser outra escola, vai ser talvez uma pós-graduação. Veja bem, eu estou acompanhando para e passo o que aconteceu lá, e eu não vou aqui dizer qual é a causa, etc., porque eu não sei, não publicaram nada ainda, mas eu não tenho a menor dúvida que houve falta de geração síncrona. E eu fico embasbacado de ver um país do nível da Espanha pensar em desativar o seu parque nuclear. É uma coisa completamente fora de qualquer propósito, como eles estão pensando lá, entende? Então, vê só, aqui nós temos, Angra 3 tem que concluir de qualquer maneira. Essas pequenas centrais nucleares são fundamentais, são usinas flexíveis. E as usinas do futuro, de segurança, são essas nucleares e as térmicas a gás mais avançadas e mais eficientes. O resto vai se basear nisso aqui. Não tenham dúvida, se você passar hoje um nível de 40%, 50% de renovável, nós vamos derrubar o sistema o tempo todo. Então, quem vai segurar o sistema são essas usinas. Como é que pode alguém ter alguma dúvida de que essas usinas nucleares são extremamente importantes? É incrível isso. Vou aproveitar essa sua pergunta, Xisto, para já entrar em outro tema, tá? Relacionado também a novas tecnologias, que são as baterias. Né? As baterias que... Esse é ótimo, essa pergunta. Eu gostaria de, se os meus colegas permitirem, de começar a responder isso aqui, porque eu estava, antes do meu ministro Bento chegar, eu estava explicando aqui que eu até... Primeiro, porque eu sempre sempre gostei muito de estudar, né? E segundo, que por força de ofício, né, eu tive que mergulhar de cabeça e estudar profundamente essa área toda de eletrônica, de potência, de baterias. E hoje eu me sinto bastante tranquilo para dizer o seguinte: primeiro, a bateria é importante? Claro que é, todo mundo é importante. Agora, vamos discutir as aplicações. Talvez os mais fanáticos aí pelas novas tecnologias não pensem nisso, né? Olha só, novamente, por que eu disse logo no começo, de brincadeira, antes do Bento chegar, eu estava dizendo que não dá para comparar bateria com máquina simples, né? Comparar Volkswagen com um ovo de cozinha, são quantidades completamente heterogêneas. Porque é o seguinte, a bateria, ela não é uma fonte, né? Ela é um armazenador, então ela puxa a energia do sistema e descarrega. Essas baterias mais modernas que o pessoal quer usar na confiabilidade são chamadas baterias GFM, né? Grid Forming. Então, essas baterias, elas, diferentemente das outras que são mais usadas, que é o Grid Following, GFL, elas são permanentemente partidas. O ONS não fica partindo e tirando, não. Essa GFM, ela é partindo o tempo todo. Ela fica partindo para lá e para cá. Então, veja só, primeiro, não está qualificada até hoje qual é a vida útil de uma bateria desse tipo. A vida útil dela é pequena. Xisto, antes de a gente entrar nesses aspectos mais técnicos, vamos voltar para eles, né? A questão da bateria, né? E aí eu vou direcionar essa pergunta para a CIOC. O que é que se fala hoje da bateria, né? Que é uma bateria, ela viria para resolver o problema do curtailment, ela conseguiria absorver essa energia, né? Que hoje em dia está sendo não gerada, e ela poderia ser uma substituta da geração térmica, né? E aí depois a gente volta para Xisto para ele trazer esses aspectos mais técnicos. Mas você, como um antigo gestor do ONS, vê essa possibilidade, CIOC, da bateria ter essa função dentro do sistema? Não na intensidade que você falou, quer dizer, resolver o problema. Não se resolve, eu acho que é isso que o Xisto ele vai confirmar. É uma ferramenta, né, importante, é uma ferramenta que ajuda, né, a compor, né,
esse nosso o Sistema Interligado Nacional, mas não existe a menor possibilidade, né, de você ter baterias no mundo que possam armazenar toda uma energia produzida num determinado horário para ser utilizada depois num outro horário. Não existe essa possibilidade. As baterias têm uma aplicação, e o Xisto estava mencionando que o importante é ver essa aplicação. Ela pode servir para muitas coisas, em vários pontos da rede, próximo da geração, né, na transmissão, nas subestações de interligação com as distribuidoras, no grid da distribuidora. Mas é uma ferramenta a mais, né? Não vamos também esperar que elas resolvam todos os problemas, né, de uma complexidade que hoje os sistemas elétricos eles têm no mundo todo. Então, ajuda, mas não é a solução miraculosa que vai resolver tudo, não. Lucas, e aí você acha que haveria, por exemplo, uma utilização da bateria na rampagem, né, nesse produto flexibilidade, nessa característica flexibilidade, e na rampagem principalmente, ou seja, no atendimento à ponta, a bateria ela seria um substituto da termoelétrica? Concordo muito com o que o X estava mencionando. Na minha visão, as baterias elas prestam mais um serviço ancilar do que um atendimento à ponta parecido com a geração termoelétrica. Então, como mencionou o amigo aqui, Sioc, a bateria acaba sendo um acessório a mais. Ela não pode ser entendida no momento, na conjuntura que a gente está passando, como a solução definitiva para atendimento, seja da rampa, seja para atendimento à ponta. Não consegue. E a termoelétrica acaba desempenhando esse papel, a minha visão. Ô Xisto, e aí eu pergunto para você de novo, quais seriam os serviços ancilares, então, que as baterias poderiam desenvolver? Isso que foi explicado aí, exatamente, complementação de diversos serviços, como, por exemplo, segurança, controle de tensão, controle de frequência, é um serviço auxiliar, ancilar. Ô Xisto, eu achei curioso você mencionar a questão do tempo útil, né, de vida útil, estar em determinadas baterias. Você podia explicar um pouquinho melhor essa questão para a gente? Porque o problema é o seguinte, uma das coisas que vem sendo mais estudada aí pelos especialistas é exatamente o tempo útil de baterias de EFM, né? Porque elas, como são partidas o tempo todo, elas trabalham muito mais do que as GFL e, portanto, o tempo de vida útil é menor. Então, quando você entra com uma bateria, se ela tem que ser substituída mais rápido, por exemplo, vamos dizer só assim, a título de exemplo, que uma bateria dessas tivesse um tempo de vida útil de 6, 7 anos, se você pensa num leilão, por exemplo, de 15 anos, eu já teria que botar 2 baterias. Além disso, se você está pensando em bateria para suportar, por exemplo, curto-circuito, como elas têm a corrente de curto-circuito delas, não ultrapassa 120%, né? Só aguenta uma sobrecarga de 20%, uma máquina 5 não aguenta uma sobrecarga de 600%. Então, para ser equivalente, eu tinha que botar 5 baterias. Então, 5 baterias com vida útil menor seria caríssimo. Então, por aí vai. Essas análises são meias distorcidas, porque a pessoa acha que é só um contra o outro. Vai fazer uma conta que está equivocada. Só isso. Aí, aproveitando ainda, né, nesse tema, a gente teve o problema do LRCAP, né, que acabou sendo cancelado esse ano, mas existe também uma previsão de um LRCAP de baterias, né, que seria um LRCAP de armazenamento. Então, Xisto, vou continuar com vocês nessa questão. Como é que você vê esse LRCAP de armazenamento? Existe uma tendência, né, que está se falando dele ocorrer somente depois do LRCAP de geração termoelétrica, mas que ele deveria ocorrer, né, para que a gente possa aprender a lidar com as baterias na operação do sistema. Qual é a visão que você tem como Abrajet, né, em relação a esse assunto? Eu acho interessante, eu só não chamaria de LRCAP, porque não tem nada a ver com LRCAP, né? Um não substitui o outro. Né? Exato, é um leilão de baterias, sei lá, leilão de novas tecnologias. Não vejo nada contra, não.
Eu estava conversando esses dias com um colega que é do setor, mas ele vê muito mais como você do lado econômico, né, da coisa, não como lado engenharia. E ele estava falando o seguinte: olha, Sioc, parece que aqui no Brasil a gente quer resolver tudo com leilão. Tudo tem que ter um leilão. Tudo tem que ter um leilão. Ele falou, cara, a melhor forma de você querer incentivar a bateria, né, é o sinal de preço. Eu falei, não, me explica isso aí, né? Ele me disse, sinal de preço, Sioc. Se o investidor ele vai colocar, se tiver um sinal de preço claro, de quanto custa, né, a energia na hora da rampa, por exemplo, que foi a pergunta que você fez, o cara ele toma a decisão, o investidor toma a decisão de colocar a bateria em algum lugar, algum ponto do sistema, né? Então, é assim, aqui agora eu não teria nada contra que se fizesse um leilão, mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar se toda a solução aqui no Brasil tem que passar por um leilão. Pode ser que outros mecanismos substituam isso e a questão do sinal de preço e do sinal locacional é fundamental, até para a vida das pessoas, nós, consumidores residenciais de energia. Se você tiver um horário melhor, né, por conta de um preço mais acessível, você pode utilizar algum equipamento. Quando você tiver o seu veículo elétrico, se você vai querer carregar naquela hora do preço mais baixo, né? Se você tiver um pequeno negócio, uma fábrica, imagine que essa fábrica ela tivesse a possibilidade de ser modular e que você pudesse colocar ela numa hora que você precisa de gente ali para estar consumindo energia. O diretor Cristiano, né, diretor de operações do ONS, recentemente ele falou que em alguns dias, alguns finais de semana, né, a carga fica tão baixa que toda a reserva, né, que ele tem, né, ele tem que usar o mínimo minimorum, né, da geração compulsória que tem que ser porque ele não tem carga. Até térmicas ele tem que acabar pedindo para reduzir um pouquinho ali, porque ela não consegue. Então, nessas horas, um sinal de preço poderia estimular, né, a um consumo, como pode também estimular a um armazenamento. Então, eu li um artigo... Ao invés de leilões, tentar em outros sinais mais econômicos. Né? Bem interessante sua análise, eu li um artigo recente sobre isso. Se o Brasil já tinha uma sinalização de preço efetiva para viabilizar a bateria sozinha. E as milhares de barras do SIM, a única conclusão é que só haveria TIR, né, taxa interna de retorno positiva, ou seja, acima de zero, na região norte, próxima a Manaus, porque é ponto radial e de fato ali você tem CMOs de barra muito díspares, mas mesmo assim abaixo do que seria a taxa interna de retorno média do segmento de geração. A WOC da ANEEL cerca de 8%. Então, ainda não haveria um incentivo para o sinal de preço sozinho, do jeito que ele ocorre hoje, viabilizar a bateria, e daí a ideia de um LRCAP ou algum leilão de bateria para garantir a esse gerador uma receita que justifique essa tomada de decisão. É porque hoje você não tem o sinal de preço, né? Exato. Hoje você não tem um preço horário e nem o locacional. Aí aproveitando, né, que a gente está aqui tentando debater essas novas tecnologias, Lucas, o que é que você acha que a gente poderia ter de novas tecnologias que ainda não foram debatidas aqui nessa mesa, que contribuiriam para a evolução do setor elétrico, né, para uma consolidação melhor do setor, que contribuiriam para que a gente tivesse um setor mais confiável, né, digamos assim, com planejamento também adequado. Vou trazer um aspecto que eu acho que vai ser bom para o debate, que é a questão do hidrogênio, que está sendo muito debatido. São discutidos bilhões de reais em investimentos potenciais, mas tem uma dificuldade muito grande da ponta, a compra desse hidrogênio, né? E eu acompanhei muito o trabalho da Abrajet também, porque às vezes cria uma dualidade, né, como o hidrogênio versus as térmicas. E não, várias térmicas utilizam inclusive hidrogênio para geração de energia em um determinado percentual. Aí eu queria ouvir um pouco dos colegas sobre isso. X, se puder começar falando sobre como a Abrajet enxerga o hidrogênio.
O hidrogênio é uma das tecnologias que estão sendo estudadas juntamente com o CCUS, né, para, vamos dizer, transformar as usinas térmicas em mais favoráveis ambientalmente. Hoje tem várias usinas pelo mundo afora aí já operando com cerca de 20% a 30% de hidrogênio nesse misto com gás natural. Tem muita gente que critica, né? Porque existe uma falta de eficiência aí quando você passa do ciclo térmico para o ciclo da eletricidade. Mas isso aí a perda de eficiência é compensada no preço. O que vai mandar é o preço final. Então, isso aí está em estudos. Os principais fabricantes, GE e Siemens, o Lucas, quando estava na Eneva, seguiu isso de perto, já estão fabricando máquinas aí que acolhem 40% de mixagem com hidrogênio verde. Por exemplo, a máquina de marlinha azul já é assim. A unidade de marlinha azul já tem possibilidade de adaptar com 40% de hidrogênio verde. E outras virão aí, né? E existem máquinas, inclusive, né, Xisto, aqui não no Brasil, mas que funcionam exclusivamente também hidrogênio, né? Termoelétricas que funcionam exclusivamente hidrogênio. A Siemens tem um gerador de 1.000 megawatts com 100% de hidrogênio verde lá na Dinamarca. Então, realmente uma nova possibilidade, né? É uma nova possibilidade. E você, ministro Bento? Muita eficiência, né? A eficiência vai ter que melhorar muito. Como é que você enxerga essa questão do hidrogênio no Brasil? Você tem realmente esse potencial de atração de investimento e os desafios? Bom, aqui tem potencial para tudo, né? O que me preocupa é que soluções, por exemplo, para países como a Dinamarca, queiram aplicar num país como o Brasil. Acho que Dinamarca é Dinamarca, Brasil é Brasil. E nós aqui temos uma questão cultural que a gente adora copiar o que os outros fazem fora do país. E que, às vezes, não é do interesse, né? E uma coisa que a gente ainda não abordou aqui, e que você falou uma palavra aí que me deixa, né? Deixa até assim um pouco ansioso, que é incentivo, né? Eu costumo dizer que a gente tem a cultura também que nada mais permanente no país do que o provisório, né? Então a gente põe o incentivo na mesa e ele dura aí para a vida toda. Que é o problema da CDE hoje. Isso. Né? Então a gente tem que ter muito critério, né? Nós aqui no país, por exemplo, já pesquisamos e desenvolvemos a aplicação do hidrogênio já há muitos anos, há 40 anos. Se for lá no Parque Tecnológico lá de Itaipu, eles pesquisam isso, se eu não me engano, há pelo menos 25 anos. Né? Então, eu acho que isso é importante, o país está acompanhando e sempre que possível ter iniciativas para que a gente não fique dissociado das novas tecnologias, como o Xisto colocou. Novas tecnologias estão surgindo. Nós não podemos nos limitar ao que temos hoje, mas temos que ter muito critério naquilo que nós formos acrescentar. Sim. Se é adequado, se é oportuno para o país. Porque se o incentivo começa numa espécie de subsídio, ou de puxadinho, ou de gorjeta, depois para você retirar, é o grande problema que a gente enfrenta hoje, não é terminativo. Os agentes se apegam a esse subsídio e ficam anos com eles tentando prorrogar. Acho que o subsídio, né, em si, no setor elétrico, ele é uma coisa até natural, né, para o desenvolvimento de novas fontes, né? Mas o caso do hidrogênio, acho que tem um ponto bem relevante, que é a formação do mercado, né? Para onde vai esse hidrogênio? A gente hoje ainda não tem uma rota ao mercado muito clara. Então, a gente já teve uma legislação, a gente tem um marco legal estabelecido que trata da possibilidade de subsídio ali, mas a gente ainda não tem uma rota ao mercado clara. Será que isso vai ser internacional, vai ser um mercado global? Ou será que a gente vai usar essa amônia para fertilizantes aqui internamente, que é uma grande possibilidade, né? Mas hoje ainda não está muito claro. Mas hoje ainda não está muito claro qual é esse resultado, né? Para onde vai esse hidrogênio. Então,
Acho que realmente é algo a se pensar. Você tem várias aplicações para o hidrogênio, todas elas são fundamentais, são necessidades para um país, né, com o agronegócio como nós temos. Isso aí é claro, essa importância, essa necessidade, haja visto o quanto nós importamos hoje desses produtos. Eu faço parte daquele time que o Xisto falou, que vê com alguma restrição o hidrogênio como um combustível para geração de energia. Eu sou desse time. Eu acho que é muita conversão, é muita perda, precisaria ter uma eficiência econômica, financeira para justificar toda essa ineficiência térmica e química que vai acontecer. O grande desafio para nós, né, é o seguinte, é saber colocar essas coisas no seu tempo certo, né? Com subsídio, sem subsídio, enfim, essa é uma outra discussão, mas colocar no tempo certo. Existe uma necessidade urgente, latente, agora muita gente querendo comprar um hidrogênio produzido no Brasil? Não, eu não sei se tem. Não, porque não tem nem como levar. Isso. Né? Não tem. Então, tá bom. Então, vamos continuar estudando, e ok, vamos estar nos preparando. Agora, vamos lá. Outra pergunta que foi o início da nossa discussão. Tem muita gente querendo implantar data center aqui no Brasil? Tem. E data center se implanta em meses, né? Não são em anos. Pô, então, eu acho que a gente tem que se mobilizar para buscar soluções que viabilizem o data center no Brasil. Continuar estudando hidrogênio, não é questão de esquecer, não é questão de priorizar uma coisa ou outra, mas é a questão de atender uma demanda, né? Atender uma demanda que apareceu, né? Já vinha sendo anunciado já há algum tempo, mas aqui no Brasil a coisa se materializou muito mesmo nos últimos anos, 2 anos, né? Do ano passado para esse ano aqui. Então, eu acho que eu colocaria mais fichas na solução, encontrar soluções ótimas para a utilização dos data centers e continuar estudando as soluções de médio e longo prazo para o hidrogênio. Só uma correçãozinha no que eu falei, o projeto da Siemens não é na Dinamarca, não é na Suécia, tá? É 1.000 megawatts na Suécia. Ah, ótimo. Ocioque, e você entende que o operador ele estaria preparado para lidar com a operação efetiva dessas novas tecnologias todas? Porque teria um impacto tanto na carga quanto na geração, né? Se a gente tivesse uma agregação dessas novas tecnologias. O Operador Nacional do Sistema é uma entidade maravilhosa que eu tive a honra, seu diretor-geral, indicado pelo ministro aqui ao meu lado, o ministro Bento Albuquerque, e tem uma capacidade intelectual armazenada naqueles prédios que é maravilhosa, né? Eu acho que o ONS ele estaria capacitado do ponto de vista humano, né, a enfrentar qualquer um desses desafios, né? Evidentemente, à medida que esses desafios eles se manifestem, você precisa ter o ferramental adequado. O ONS tem hoje, para o sistema que a gente tem, ela tem o ferramental adequado e é uma necessidade de atualização contínua. Isso também é perceptível dentro do ONS. Então, eu não tenho dúvida alguma que o ONS continuará cumprindo muito bem a sua missão, independente de qualquer que seja a configuração do sistema que vem pela frente, que está mudando e a gente acha que vai mudar muito mais. Tenho certeza que o ONS vai conseguir acompanhar essas mudanças todas. Bento, e aí entrando nessa parte de governança, né, de a implementação dessas novas tecnologias, o que é que a gente precisa hoje para garantir essa integração das novas tecnologias no setor, né? Certamente o Ministério, né, como essa ponta do Executivo, mas provavelmente também o Congresso precisaria atuar para que a gente garantisse essa integração? Eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que nós temos um raio-x muito bom do setor elétrico brasileiro. Seja por parte do poder concedente, no caso, o Ministério de Minas e Energia, seja pelo lado da agência reguladora,
seja pelo lado do operador do sistema, seja pelo lado do planejamento, que eu considero uma das coisas mais importantes. Então, nós temos esse raio-x, né? O Congresso Nacional é conhecedor desse raio-x, porque não faltou ali, foram discussões a esse respeito, e é por isso também que eu tenho otimismo na tramitação dessa medida provisória. Volto a dizer, eu não me preocupo com o conteúdo da MP 1300, né, porque o mais importante é que a medida provisória ela seja tratada como uma iniciativa para aquilo que todos nós já sabemos que é necessário. E o Congresso Nacional vai ter uma grande oportunidade de entregar um novo marco legal do setor que é necessário, adequado ao país. Então, eu vejo dessa forma, pelo lado do poder concedente, pelo lado do regulador, pelo lado do operador e também pelo planejamento. Xisto, aproveitando essa resposta do ministro, você entende que a governança, principalmente, né, para a inclusão de novas tecnologias, ela sempre vai depender do Congresso, né, vai ter esse alicerce no Congresso, ou o ONS e a ANEEL deveriam ter uma liberdade maior nessa integração? Não, o ONS e a ANEEL têm a liberdade técnica, como sempre, né? Agora, eu acho que a gente não pode de jeito nenhum deixar de levar em conta a visão macro do Congresso Nacional. Eu concordo plenamente com o que o ministro Bento falou. O Congresso tem atuado de uma forma bastante proativa com relação aos problemas do setor elétrico. Evidentemente que o Congresso Nacional não tem uma equipe técnica do porte que tem o ONS, do porte que tem a ANEEL. Então, ele sempre a parte técnica vai ser consolidada por esses órgãos aí, né? E eu concordo muito, mas muito mesmo com o que o Bento falou, que a gente tem que pisar no acelerador e dar força a esse planejamento da expansão. O planejamento é de extrema importância. Eu tenho falado isso com o pessoal lá do planejamento, cada vez mais nossa vontade de apoiar cada vez mais o planejamento para ele ficar em igualdade de condições técnicas com o ONS e com a ANEEL. E hoje é uma dificuldade por questões financeiras, né? Questão de orçamento, etc., que a gente conhece muito bem. Mas eu jamais abriria mão vamos dizer assim, do Congresso Nacional para auxiliar nessas decisões aí, tá? Lucas, aproveitando a resposta aqui de Xisto, né, que falou de planejamento e do fortalecimento desse planejamento, hoje a gente tem um planejamento não determinativo aqui, né, no país. Precisaria, né, a gente precisa de um planejamento determinativo para garantir essa previsibilidade, ou do jeito que está, né, que é indicativo, né, falando da potencialidade da agregação de fontes e novas tecnologias, já é suficiente, considerando todos os outros aspectos, né, a falta de sinal locacional, a falta de preço, né, de sinal de preço. Como é que você vê isso? Eu acho que o nosso planejamento ele já tem muito poder decisório na mão e com isso daria para ter boas ferramentas para constituir um setor bastante fortalecido. A gente estava discutindo há pouco tempo o LRCAP. Quem determina as diretrizes do leilão de capacidade é o próprio Ministério. Inclusive, a própria demanda é determinada pelo Ministério, né? Então, se ele fizer um cálculo errado para baixo, ele pode causar um déficit real e isso vai afetar a economia. Então, o papel do planejador é um papel muito preponderante. A EPE acaba sendo um órgão muito importante para auxiliar o Ministério também na tomada de decisão. Mas boa parte do que a gente discutiu aqui, se a reforma foi parcial, se foi uma semi-reforma, também está na mão do Ministério, porque o Ministério ele é visto como o poder executivo técnico para o setor. A gente não tem dúvida nenhuma que a medida provisória 1.300 que a gente está comentando foi escrita também pelos técnicos do Ministério para finalmente ser enviada para o Congresso Nacional. E toda discussão que vai perpassar a negociação com os deputados e senadores, ela também vai passar pelo corpo técnico desse mesmo ministério para avaliar até que ponto vale abrir ou restringir alguma posição do executivo. Então, eu já acho que o nosso planejamento ele tem ferramentas suficientes para fazer um bom caminho de futuro para o nosso setor. Mesmo sem ser determinativo. Sim. É muito difícil você ter um planejamento determinativo
Porque, primeiro, pela própria evolução tecnológica. Segundo, por conta do próprio crescimento do país. Então, o planejamento, a meu ver, tem que ser indicativo. Mas nós temos que acreditar naquilo que nós planejamos. A EPE é uma organização fantástica que tem 20, 21 anos, né? Eu acho que está fazendo 21 anos agora, com técnicos super preparados, e cabe ao Ministério, ao Poder Concedente, fruto daqueles estudos, tomar as decisões. Decisões, sejam elas políticas, sejam elas de acordo também com os dados econômicos que o país apresenta. Né? Então, eu sou pelo planejamento como está. Né? Nós temos aí o PDE, que é um planejamento decenal, temos um planejamento de mais longo prazo, que é o PNE, de 30 anos. Temos que acreditar, cumprir o planejamento, evidentemente, dentro da conjuntura econômica que o país está passando. Uma pergunta polêmica, então, Sioc, para você. Bom, Você acha que a EPE, né, como esse órgão planejador, ela precisaria ter mais uma confluência com o ONS? Eles precisariam estar mais de acordo? E aí eu vou dar o contexto, né? Dentro do LRCAP, a gente viu que houve uma desincronia, né, entre a EPE e o ONS em relação à demanda que seria necessária, especialmente agora, em 2025 e 2026. Então, você acha que isso é um sinal de que a EPE precisaria conversar mais com o ONS? Conversar mais entre o ONS, conversa entre o ONS, a EPE, a ANEEL, CCE, ela tem que ser muito intensa. Permanente. Em alguns períodos ela é mais intensa, outros é menos intensa, mas ela tem que ser, como o ministro Bento falou, permanente. Certo? São pilares aí, entidades do setor elétrico que tem que trabalhar em conjunto para esse planejamento, que aproveito também, não acredito num planejamento determinativo. Eu acho que o planejamento ele tem que ser orientativo mesmo, desde que ele consiga, né, desde que se acredite nele, né, e desde que tenha os sinais adequados, porque você não consegue, quando num mundo como hoje, né, que a gente tem hoje, você não consegue determinar, olha, você tem que colocar uma usina solar ou uma usina térmica assim, assado, nesse lugar. Não, isso não existe. Isso podia funcionar quando você tinha 3 ou 4 estatais, né, e você fazia isso. Hoje em dia, não. O custo de arrependimento é muito grande. Né? Você tem que dar a orientação, você tem que dar a direção, o norte, né, criar os mecanismos econômicos e financeiros necessários, a robustez, né, e a segurança regulatória e jurídica para que você, como um investidor, você fala, não, isso aqui é um bom negócio, eu vou colocar meu dinheiro aqui, meus investimentos aqui. Então, é óbvio, voltando à tua pergunta, o ONS e a EPE tem que conversar muito, permanentemente, da mesma forma com a CCE, da mesma forma com o Ministério e a agência reguladora. A agência reguladora, ela muitas vezes ela não quer entrar na discussão, porque ela fala, pô, eu sou reguladora, eu vou entrar depois. Mas, enfim, o input, né, do regulador é importante para que você já desenhe um sistema que lá na frente você não vai ter um conflito regulatório para ser mediado, tem que ser corrigido. Todos, dentro das suas atribuições, têm que interagir permanentemente. Muito bem. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio da 2ª temporada do Iluministas, Reformar antes do colapso. Agradeço imensamente aos nossos convidados, Bento Albuquerque, Luiz Carlos Sioc e Xisto Vieira, pela profundidade nas discussões. Agradeço também ao nosso debatedor, Lucas Ribeiro. Não esqueçam de acessar nosso portal e nos seguir nas redes sociais e no YouTube. Lembrando que o Iluministas é uma realização do Instituto Pensar Energia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!